hoje, como hoje ainda tem uma semana ainda, eu vou ver se eu me organizo e preparo tudo para na sexta 16, ou no sábado 17, quer dizer, 10 dias antes de você entregar a avaliação, vou ver se eu posto para vocês a avaliação. Tá? 10 dias, porque dá para. Vocês vão ter 2 finais de semana para olhar com calma. Né? Oi, Leandro, boa noite. Né? Boa noite. E vocês podem ver com calma. E também a gente separar, reservar um encontro do dia 20 e do dia 22, quer dizer, um pedacinho a gente abre para discussão. Daí eu estou com uma dúvida assim, uma coisa que. Oi, Paulo, boa noite. Alguma coisa que haja de reste dúvida, aí a gente vai tirar como é que vai ser a elaboração da avaliação, e aí vocês vão ter um tempo bastante suficiente para fazer a entrega. É que eu sempre falo, estamos trabalhando de uma maneira. Oi, Leandro. Não, eu estou dizendo o seguinte, é que no encontro passado, ou melhor, ontem, no final da noite de ontem, eu postei para vocês as 5 aulas. São as aulas do mês de abril. Tá? Que são as aulas 13, 14, 15, 16, 17. Então, é dia 13 de abril, 15 de abril, 20 de abril, 22 de abril e 29 de abril. Né? Porque 27 deve ser a avaliação. Não tem problema se a avaliação for 27. Se o calendário da faculdade marcar a avaliação para dia 29, tudo certo, a gente faz dia 29. Eu coloquei só antecipado, porque é mais fácil a gente retardar, é menos custoso, menos trabalhoso, gera menos dificuldade a gente postergar a data de entrega do que antecipar a data de entrega. Tá? Acredito que vocês concordem comigo em relação a isso. Né? Ao invés de retirar 48 horas, você acrescentar, eventualmente, 48 horas. Até porque, sendo 27 a data marcada no calendário mesmo, o que vai acontecer é que, se você tiver algum tipo de problema maior, dificuldade qualquer, porque eu estou apresentando uma boa antecipação, não há problema. Você chega e faz um contato comigo, eu estou com um problema aqui de natureza pessoal, não precisa explicar qual é o problema, tá? Estou tendo uma dificuldade para entregar a avaliação no prazo e estou te pedindo aí, bom, a gente consegue sempre mais 1, 2 dias, dá-se um jeito, mas vamos tentar realizar tudo de tal sorte que a gente consiga fechar no dia 27. Por que eu penso isso? Porque vocês vão ter uma semana bastante corrida, que vocês vão ter que estar entregando outras avaliações das outras disciplinas, já que vocês estão com a grade do semestre toda cheia. Então, se eu fizer a entrega para vocês da avaliação com 10 dias de antecedência e com 2 finais de semana de antecedência, sendo que um final vai ser precedido por um encontro que a gente pode até tirar dúvida, já facilita você, talvez, até de antecipar essa tua avaliação, fazê-la mais imediatamente e remeter para mim, entendeu? É mais para poder tentar conciliar a vida de vocês aí com as outras disciplinas, porque eu não sei, e nem é da minha alçada, né? Dominar o que o professor está cobrando de vocês. Pode ser uma coisa muito extensa, pode ser um princípio de TED, pode ser um trabalho discursivo muito meio complexo, mas, entendeu? Então, eu tenho já na minha visão do que eu preciso de receber de você, de informação, de material, coisa assim. Quem chegou agora foi a Luana, boa noite. O Vinícius também chegou, boa noite. Tá? Então, na verdade, eu tenho já também já dimensionei tudo, então o que eu preciso de vocês é suficiente em provavelmente 4 questões. A prova tem que ser individual, por conta até de que eu tive problema de nota no semestre retrasado e no passado, no retrasado, basicamente, porque houve casos de prova em dupla, do nome da dupla, do colega da dupla, não vir junto, virem separado, pediu para incluir o nome depois, deu um aqui para qual, então vários alunos ficaram sem nota. E aí tem um problema. Oi, Yasmin, boa noite. Eu tenho um problema, não é um problema, é uma imposição nacional. A empresa lhe dá um prazo. Você tem que aplicar a prova data tal, você tem que me entregar as notas até a data tal. Isso é um prazo, eu tenho que cumprir. E esse prazo, ele não é muito longo, não. Então, eu gosto de resolver logo todas as questões de grau de vocês rapidamente, para poder lançar no sistema, para quando for na primeira semana, nós nos encontrarmos para a vista de prova. Chegou agora, foi a Érica. Boa noite, Érica. Nós chegarmos para a vista de prova, a gente você já tem
conhecimento da nota, lógico, já está lançada no sistema, para que vocês tenham acesso. Érica, boa noite. E a gente possa discutir, entendeu? Só para poder facilitar o nosso dia a dia, organizar. Quando eu falo facilitar, é porque organização cria facilidade, entendeu? É um grande problema você não ser organizado, porque a organização não muito bem feita, ela pode gerar uma série de pequenas dificuldades desnecessárias, entendeu? Vocês, né? Com coisas mais importantes que vocês precisam fazer no dia a dia de trabalho, de sala de aula, vida pessoal de vocês, tudo andando, tá? Então, tá tudo caminhando legal. Eu pensei isso agora na parte da tarde, de ontem para hoje, na verdade, mas estou adiantando para vocês que eu amadureci a ideia agora, que eu estava querendo lançar a avaliação, entregar para vocês lá pelo dia 20, ou até a véspera, 19. Eu falei assim, poxa, por que você não pode lançar logo no dia 17, né, que é no sábado, já está abrindo o final de semana, aí vocês podem já podem dar uma vista de olhos, dar uma pesquisada, ver o que estão achando, já começar a fazer, a arredondar uma resposta, pode nem responder por inteira, fazer um rascunho, porque a gente se encontra no dia 20 ou no dia 22. E aí você pode colocar para mim, eu estou com uma dúvida aqui, não entendi isso aqui, você não foi claro no teu questionamento aqui. Né? A Pedrada, boa noite, tá? Mara, boa noite também. Como é que está chegando aí? Boa noite, tá? Aí o que acontece? Para facilitar, então tem como conversar, vai ter um papo, pode. Me atrapalhei aqui, eu não me atrapalhei, está indo bem e tal, vou mandar. Eu só solicito que você não mande logo, chegou agora. Resolve em 1 hora e remete para mim, e depois, puxa vida, podia ter feito uma coisa aqui mais aprimorada, mais concisa, eu descobri um dado a mais, alguma coisa mais interessante, então para poder enriquecer, então aguenta os dias, pega, lê com calma, mesmo que a prova já esteja praticamente toda respondida, você está um tempinho para dar aquela última olhada, né? Aquela que a gente faz quando faz um trabalho qualquer que seja, então manda para mim, tá certo? Não tem, até porque eu sou muito mais ligado em esses nossos encontros remotos. Estou dizendo para vocês uma coisa honesta, estou muito satisfeito, tá? Porque a assiduidade de vocês é muito grande, é incrivelmente maior do que da sala de aula presencial, porque o dia a dia para a sala de aula tem uma série de percalços, trabalho, é transporte, problemas N. E aqui vocês já estão organizadinho, tem o horário, vocês entram no horário tranquilo e tal. Quem não está no horário, eu sei que está acompanhando o material, conversa com vocês depois, talvez na sala de bate-papo aí, vocês tenham aí um zap, sei lá, alguma coisa que vocês façam, ou e-mail, que vocês façam contato, então dá para resolver tudo bem. Então, está tudo tão tranquilo que a avaliação para mim é que eu tenho que gerar um documento para poder produzir um grau da avaliação de vocês, que é obrigatória, entendeu? Mas ela em si, para mim, não está sendo a coisa, como nunca foi a coisa mais fundamental, não. Fundamental é o transcorrer das aulas, dos encontros, bate-papo, uma dúvida aqui e acolá que surge, e aí as coisas fluem muito melhor. Tá? A avaliação é igual ao dinheiro que você ganha trabalhando. Trabalhou bem, ganha bem, não trabalhou tão bem, já não ganha tão bem, por aí é assim. Então, trabalhou bem, a nota é muito boa, trabalhou medianamente, a nota é mediana, não trabalhou nada, aí o grau vem igual. Né? Por aí vai. Não, a gente não tem que se preocupar com essas coisas. Isso não é um cavalo de batalha, não. Tá? Tudo tranquilo. Quem chegou agora foi o Tiago, né? Oi, Tiago, boa noite. Então, estamos andando aqui. Vamos abordar nosso assunto aí para a gente poder fechar o dia de hoje dentro do cronograma, tá bom? Quem chegou agora foi o Ítalo. Boa noite, Ítalo. Tá? Então, vamos lá. Se não me falha a memória, né, anteontem nós estávamos vendo a aula do dia... Oi, Tiago, boa noite. A aula do dia 30, que foi para o dia 6, aula passada. A gente fechou a aula do dia 25, fomos para a aula do dia 30, comecei a falar com vocês e dei uma parada, acredito eu, lá no início da unidade 9, uma aquisição por acessão, a gente foi falar em acessões físicas, formação de íris, coisa assim, né? Então vamos retomar desse ponto. Então, vamos retomar da unidade 9 por inteiro, que é o papo de anteontem. O que acontece? O que é aquisição por acessão? É como você adquire a propriedade através de um processo de aderência.
Essa aderência, ela, pelos doutrinadores é entendida, e pela legislação também, como sendo uma aderência de caráter natural, então, fisicamente, a um bem, ou então é uma aderência de natureza, isso de uma maneira sem a ação humana, essa aderência que a gente vai chamar de aderência à seção natural, e você tem a seção artificial, que é a seção que também você pode enraizar um determinado bem a outro bem, mas só que aí você tem a ação humana, não é uma construção. Né? Quando a gente fala numa acessão natural, você pode discutir, falar sobre uma árvore que cresceu, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, muito exemplo clássico é a questão de terras e areias que vêm com os rios e coisas assim. E a acessão artificial é, por exemplo, a construção de um galpão, de uma casa, né, de um edifício, coisas assim. Então, vamos já ver isso aqui pela nossa organização. Vamos conceituar o que é aquisição por acessão, tá? Rapidinho. Essas aulas que passei para vocês, a parte de condomínio, ela é muito extensa, tá? Se não me engano, eu dediquei, eu aumentei, o direito de vizinhança, eu dei uma melhorada nele, porque eu achei, eu falei para vocês, eu fui ler, depois que eu tiver feito para mandar para vocês, eu achei muito, estava pobre, tá? Estava uma coisa pequena, podia ser melhor explorada, tá? Aí eu peguei, dei uma estudada, pesquisei mais uns autores e tal, aí dei uma melhorada, acho que ficou mais substancial, né? Ficou mais interessante. E aí a gente tem essa aula preparada, e o condomínio, ele é longo. O condomínio, ainda mais quando a gente chega no final, que vai discutir condomínio fechado, condomínio de prédios, de apartamentos e tal, aquilo tem um detalhamento muito grande, tem legislação específica, tem legislação geral. Então, eu fiz um trabalho o melhor possível para vocês, tá? Vamos tentar dar. Mesmo que a gente não consiga cumprir isso no mês de abril fechado, mesmo que a gente avance um pouquinho no mês de maio, uma aula, mas a gente fecha isso tudo bem explicado. Tá legal? É importante para vocês, profissionalmente falando, depois na questão da tua cultura geral, nas cobranças para concurso, isso tudo aí vocês vão ter que desempenhar isso no dia a dia, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso papo. Então, o que é a seção? Está descrita no Código Civil, nos artigos 1248 ao 1259, né? O conceito está aqui, eu coloquei um conceito que é aquisição originária ou derivada, quer dizer, é uma aquisição que você recebe originalmente, você é o primeiro proprietário, né, primariamente falando, ou você tem por derivação, você recebe de alguém, então de lá, aquisição originária ou derivada que estende o direito do proprietário a tudo ao que o bem se incorpora inseparavelmente. Tá? Então, isso é uma incorporação que aí a gente vai discutir a incorporação natural e a incorporação artificial, que é a ação humana. Aí continua. Forma de acessão. Nós temos duas formas de acessão. Você tem as acessões físicas ou naturais, são sinônimos, né? E você tem... Chegou aqui, foi o Felipe. Oi, Felipe, boa noite. As acessões físicas ou naturais e as acessões industriais ou artificiais, que são as formas de divisão da acessão. Então, vamos lá. Oi, Felipe, boa noite. Então, a acessão física ou natural, ela normalmente usa-se muito o termo físico, né, para dar uma impressão de concretude, tá? Mas nada, não quer dizer que a natural não seja também sinônima, tecnicamente falando. Então, a primeira coisa é a formação de ilhas. Então, vamos ver o seguinte. Formação de ilha, toda ilha, todo rio que é navegável, já que a ilha sempre está dentro de um rio ou quando é mar aberto, a gente sabe que, por dispositivo constitucional, as ilhas de mar aberto, ou mesmo as ilhas em baías, são bens da União. Tudo bem. As ilhas que se formam em rios são bens dos estados federados. Né? Então, é o Rio Paraíba do Sul, na parte do Rio de Janeiro. Rio Paraíba, então, está ali. Aquela ilha ali, estado do Rio de Janeiro. A condição de ser bem público é a condição da navegabilidade. Né? A navegabilidade que determina a importância daquele rio pelo caudal, pelo volume que ele tem. Quando o rio é um rio pequeno, um riacho, e pode se encontrar perfeitamente dentro de uma propriedade particular, essa ilha que se forma dentro de uma propriedade particular, ela vai ser
incorporada ao patrimônio do particular, que é o dono das terras, entendeu? Ela não vai cair na regra do bem público porque ela não está no rio navegável. Ela é um rio de curso, um riacho, né? Rios de menor curso, de menor volume. Então está lá, ó. Formação de ilhas ocorre somente em rios particulares, não navegáveis. Isso é o conceito. O legislador é bem claro, né? Não dá para questionar nenhuma variação. É o artigo 1249 do Código Civil, tá? Depois você tem o chamado aluvião, né? Então, aluvião é uma maneira de aquisição de propriedade de forma natural, já que ele vem num processo, geralmente, um lento processo de agregação. Isso acontece muito com terra, com areia. Tá? A gente vai dar exemplo. Então, eu coloquei lá, aluvião. Forma de aquisição de propriedade imobiliária por acessão natural. Então, essa aderência é obra da natureza. Não houve ação humana direta. Vamos ver aqui o que pode ser uma ação indireta, porque tem que ser uma ação não intencional. Vamos chegar lá. Então, de lá, divide-se em aluvião próprio, que é ação da natureza, imperceptível. Por quê? Aquilo vai acontecendo. Você vê os bancos de areia, por exemplo, que se formam em margens de rios. Você tem o rio, o leito do rio, né, que eu vou chamar depois de álveo, né, o leito do rio, e você tem lá o rio circulando com a correnteza e as curvas do rio, né? E o que acontece? É natural que o rio, com a sua correnteza, vai retirando terra, areia, de uma área, de um outro terreno, de propriedade de alguém, e aquilo vai sendo trazido lentamente, e numa curva de rio aquilo vai parando e vai sendo incorporado, ele vai se agregando ali. De tal sorte que aquela área, aquele terreno, cresce, exatamente com aquele acréscimo que agregou-se por conta do chamado aluvião. Tá? Então está lá, o aluvião próprio é esse, artigo 1250. Você não fez nada. A gente não atuou para aquilo acontecer. Se você é o proprietário terreno acima, né, negócio de jusante, montante, né, tem que estar acima de mim, eu terreno abaixo, a terra vem da tua área e vai se incorporando na minha sem que nenhum de nós tome nenhum tipo de atitude. Muito bem. Aí o aluvião impróprio já é o seguinte, assim é chamado se ocorrer alguma interferência humana. Mas aí é o seguinte, não é porque uma pessoa pegou e criou um sistema para poder conseguir obter uma área do outro, terra do outro, areia do outro. Não, é quando você faz algum tipo de obra, isso é muito clássico nesses pequenos açudes, rios, coisas assim. Quando você faz algum tipo de obra, uma barragem, então, objetivando uma outra coisa, e uma coisa lícita, você quer fazer lá um reservatório de água. Você quer criar, por exemplo, uma pequena queda d'água para movimentar uma mini hidrelétrica. Essa mini hidrelétrica, quando eu falo para você, a mini hidrelétrica, é o que eu já vi muitos anos atrás, aquela região lá de Mauá, do lado de Friburgo, né? Uma vez eu encontrei um caso desse aqui na região de Itabapoana, ali na Bom Jesus, ali do lado do norte Fluminense. O sujeito pegou um dínamo, um alternador, um mecanismo gerador de energia de automóvel, nesse caso, de um automóvel Opala, não esqueço mais, e era uma peça grandona, e ele ele criou lá uma cana d'água, e ele fez ali um pequeno fio d'água com um pouco mais de força, ele criou, né, você afinou, né, diminuiu a largura do cano, água muito forte, ele criou umas aletas, então ela batia nas aletas, ela girava o alternador e ele conseguia iluminar a casa dele, continuamente. Então ele tinha lá lâmpada, ele colocou tudo com lâmpada de automóvel, ele fez lá lâmpada, então algumas lâmpadas, não gerava muita força. Ele não tinha uma geladeira, nada disso. E tinha energia para ele para ouvir um radinho, que era um rádio de carro, que ele adaptou lá com uma caixinha de som, tal, um negócio muito legal. O camarada era meio, assim, aquela pessoa meio engenheiro, né? Meio bicho grilo, né? Um tipo interessante. Então acontece, às vezes por conta disso, você quando faz aquilo ali, o que acontece? Você consegue, criando algum desvio de curso d'água muito pequeno, alguma coisa muito discreta, para uma finalidade, e pode ser que ela seja autora ou contribua para haver um aluvião. Mas esse aluvião não é intencional, não tem dolo, não tem nenhuma vontade de lesar ninguém, né? É aquela clássica
o clássico perfil do ser humano, a boa-fé. Chegou agora e falou, taurino, boa noite, taurino. Bem, e isso para nós é o aluvião. Aí depois você tem a avulsão. A avulsão sempre é perguntar, tá, a avulsão, tá lá, taurino. Bom, então, a avulsão está lá. A avulsão já é uma incorporação. Boa noite, tudo bem? Prazer. Igualmente, meu amigo, igualmente. Então, o que acontece? A avulsão é algo que é repentino, é algo que é abrupto, que é violento, então vem com a natureza com mais força. Em geral, são acontecimentos incomuns, né? Pequenos ou grandes cataclismos, tá? Então, eu coloquei lá, incorporação de terra em área de outro proprietário, tem origem do latim avere, arrancar, lex abrupto, né? Abrupto é repentino, abrupto é violento, tem uma palavra, o ex abrupto é isso, ser repentino ou ser violento em latim. Artigo 1251 do Código Civil. Você vê o exemplo, essas tragédias que ocorreram em Mariana, em Brumadinho, né, que você teve lá aquele caudal absurdo, né? Oi, Adélia, boa noite, que é isso? Chegou em boa hora. Aquele caudal arrastou terra, árvore, o que você pode imaginar que foi naquele casas e tal, e aquilo foi sendo tirado de áreas na beira do rio. Aí você tem a questão, mas ali é a beira do rio, mas aquele rio é navegável, o Rio Doce, então aquela área. Não, o rio ele é estadual, naquele caso ali, até para o estado, se não me engano. E o que acontece? Então, mas você tem as propriedades ribeirinhas, né, que não são proprietárias da calha dos rios, claro, da onde o rio circula. Mas aconteceu isso. A terra foi arrancada, foi jogada para outro canto, para outros pedaços. Então, houve áreas lá que perderam grandes áreas de terra, de areia, e outras que tiveram agregação delas. Isso é avulsão, isso é uma forma de acessão de propriedade, sem que haja nenhuma intencionalidade de um dispensar aquela área e do outro haver aquela área, né? Haver aquela ampliação do seu terreno, tá certo? Então, nesse caso, quando você vê que não há má-fé, não há dolo, é simplesmente a força da natureza, que é muito maior do que qualquer força que nós podemos imaginar existir, ela obra com aquilo ali. Ela nos dá a propriedade, ela nos tira a propriedade. Tudo bem. Depois, vamos ler lá. Aí você tem o álveo abandonado. O álveo, para mim, é sinônimo de calha. Tá? Álveo é o leito do rio, né? O rio corre. Então tá lá, álveo é o leito em que se forma a correnteza, né? Falei para vocês, acho que anteontem, que na conversa eu disse, você tem o rio, tem uma calha, né, o leito, é o fundo, na verdade, que chama de álveo, né? Para ali o rio corre, né? A gente falou sobre mata ciliar, não é isso? Falamos de cílios, que é para proteger nossos olhos, e as matas na beira do rio são para proteger a calha dos rios, né? O curso dos rios. Por isso que não se pode destruir mata ciliar, porque você mata o rio, né? E quando você faz aquilo, você permite que ele desbarranque, consequentemente ele vai começar a encher o leito do rio, o leito vai começar a se sobrelevar, a calha vai ficar menor, né? Por causa da subida do desbarrancar, e você vai ter o quê? Assoreamento, consequentemente o rio começa a extravasar, né? E começa a acontecer enchentes, né? E o rio vai acabar secando, você vai continuar daquele jeito. Você tem casos aí pelo Brasil afora de vários rios que eram perenes, se transformaram em rios temporários, que elas existem ou não existem, e tem rios que foram perenes e hoje nem mais rios são, porque secaram por inteiro, basicamente por essa ação de destruição. E a gente sempre fala que esse dano ambiental ele tem dois aspectos clássicos. Um aspecto é o poder econômico, querer enriquecer, a ganância humana, a pobreza, é a miséria. Né? Por que aquela espécie está em extinção? Porque estão caçando, porque estão se alimentando dela, porque estão matando para poder vender couro e não sei mais o que. É também uma responsável direta de dano ambiental. Então, você tem vários elementos que são promotores de danos ambientais. Vocês devem ter estudado já, sim, direito ambiental, se estudar, vocês já leram, e interessa a vocês também, até para a cultura geral, que se também quiser se enveredar por esse caminho profissional, ou já está nele, é bom pesquisar sobre isso, é muito legal. Tá? Então, vamos lá. Então, alveoleito que se forma a correnteza,
Então, aquela areia foi abandonada, por quê? Porque o réu, o proprietário original, não quis, deixou para lá. Foi carregado, foi levado, ele não reivindicou, consequentemente, aquilo vai se integrar em outra propriedade, a pessoa vai se apropriar dela, vai ser proprietária originariamente por causa do quê? Do abandono feito pelo outro, né? Pelo proprietário original. Então, está aqui, tem previsão, artigo 9º, decreto 24.643/34, é o Código de Águas, né? E no artigo 1252 do Código Civil. Você vê que o Brasil é um país que tem uma profusão de legislação tremenda. Tá? Última vez que eu me lembro foi feito um levantamento, deve ter uns 15 anos atrás, 20 anos, final do século. Tá? Havia mais ou menos 170 mil leis federais em vigor no Brasil. Em vigor em termos, existentes no Brasil. Porque, na verdade, você não sabia nem qual lei havia revogado qual lei. E aí disse que só havia um sujeito que tinha todas as leis de cor, né? que é ainda o computador do Congresso Nacional. Só ele. Ninguém sabe todas, ninguém sabe quem revogou o que está valendo. Isso sem contar leis estaduais, municipais. E sem falar de decretos, de portarias, normas regulamentares, não sei mais o quê. Então, a gente deve ter, para lá de 1 milhão de regras legais. Então, você tem uma profusão de regras legais imensa e você não poderia ter um país tão tumultuado se você conseguisse fazer valer tudo isso, porque é muito difícil, porque elas se trocam umas com as outras, coisas assim. É uma coisa que sempre se tratou e se trata sempre da necessidade de você fazer uma varredura honesta, correta, né? Técnica de muita legislação que está entulhando a aplicação das leis no país. É uma realidade. Né? Então, está lá. E no artigo 1252 do Código Civil, que aí é uma regra, Código de Águas, norma especial, Código Civil, norma geral, é o nominado alveus derelicto, quer dizer, o alveu abandonado, que supõe a mudança definitiva. Saiu dali, foi para lá, agora é dele. Agregou, acabou, agora aquele terreno ali, aquela área que chegou, é de outro proprietário. Muito bem. Vimos já uma seção. Vamos ver a outra seção. As seções industriais ou artificiais, né? Artigos 1253 até o artigo 1259 do Código Civil. Então, está lá. Primeiro, vamos tratar de construções e plantações, porque são obras humanas, porque a plantação é ação humana. Porque falamos de seção industrial ou artificial, artificial é o melhor nome, porque ela abarca toda e qualquer seção oriunda da ação humana, né? Acho eu. Você tem primeiro as construções e plantações, artigo 1255 do Código Civil. Aí diz lá, ó, em terreno alheio, adesão da coisa ao imóvel sem poder se destacar sem dano ou perda. Quer dizer, eu não posso retirar dali sem destruição ou sem ter uma fratura de tal sorte grave que vai determinar um dano substancial. Então, de lá, primeiro, ó, tem uma presunção de propriedade, que é a presunção relativa, iuris tanto, né? Que toda a construção ou plantação em terreno é feita pelo proprietário e à sua custa. Então, a regra geral, tem uma construção naquele terreno, é do dono do terreno. Isso é uma presunção relativa, comporta questionamento. Muito bem. Tem uma plantação, em regra, do dono do terreno, salvo prova em contrário, tá? Presunção relativa. Aí continua lá. A presunção relativa, iuris tanto, né, de que toda a construção, plantação em terreno é feita pelo proprietário e à sua custa, certo? Então, plantar, semear ou edificar. Então, quem planta, quem semeia, né, coloquei as mudas, coloquei as sementes, erigi uma pequena obra, uma obra qualquer. Em regra, em princípio, aquilo ali é de minha propriedade. Aí tem uma máxima que eu anotei para vocês que sempre tem que lembrar. O pior comportamento do ser humano é a torpeza, é a má-fé, é a malícia. Né? A maldade do ser humano reside sempre no falso, né? No comportamento desonesto, desonroso, indigno. Né? Esses são os comportamentos que são os males da humanidade, na verdade. Então, acontece aqui. O direito diz assim, eu não posso usar da minha torpeza para conseguir um direito para mim.
Né? Porque se eu ajo com torpeza, com malícia, com maldade, com má fé, eu tenho que não ter aquele direito, eu tenho que ser, inclusive, punido por tentar obter aquele direito indevidamente. Então, essa é uma regra aqui. Então, gente, ó, eu sou dono do terreno, eu sei que o meu vizinho, por exemplo, meu vizinho de linha, lindeiro, que chama vizinho contíguo, né? Que os marcos divisórios não estão muito avivados, estão meio difícil de ser vistos, mas eu sei muito bem, porque eu sou um morador e um proprietário antigo dali, que o meu vizinho, por ser novo ali, ele não percebeu que ele está entrando no meu terreno com a plantação dele. Qual é o meu dever com um vizinho normal? Não é nem um bom vizinho, tá? Um vizinho normal. Vizinho, só queria lhe avisar o seguinte, eu moro há mais tempo aqui, conheço os marcos que não estão avivados, estão sumidos, mas vou lhe dizer, o senhor está plantando na minha área. Eu posso até acordar, olha, se o senhor quiser plantar, o senhor pode, não está me incomodando. Se o senhor quiser fazer um documento aqui, eu estou te autorizando, eu faço. Ou então eu digo assim, olha, só me desculpar, mas como o senhor está no meu terreno, eu não quero que o senhor plante aí. É a opção. Né? Ou eu concedo, ou eu não concedo, alertando a pessoa. Muito bem. Então acontece aqui, ó. Isso é a questão do direito de haver uma indenização, porque vamos supor que, já mesmo avisado, meu vizinho, ele insiste em planta, e se utiliza do meu terreno indevidamente, sem minha autorização, e depois, quando ele tem a colheita chega, ele quer colher aquilo para ele. Eu digo, não, agora não. Agora você plantou, lhe avisei, lhe alertei e lhe proibi, lhe ofereci duas opções, né? Ou de haver lhe proibido de plano, então agora o que você está plantando é meu. Eu vou receber isso. Aí começa a questão da indenização. Se há indenização, não há indenização. Se ele não foi alertado, eu não alertei o vizinho, e falei assim, deixa que a área é grande, me interessa, está plantando alguma coisa que tem um retorno financeiro bom, depois está pronto tudo, ele vai estar para colher. Eu falei, olha só, eu queria avisar que isso aqui é meu, e eu estou vendo ele plantar. Eu estou vendo ele cuidar. Nesse momento eu estou agindo de má fé, eu sou malicioso, né? Eu estou usando de torpeza. Né? E o cara, o jeito que é torpe, tem que sofrer. Então, nesse caso, ele vai dizer assim, olha, plantei, vou retirar tudo, vou receber o que é meu, e você, diz ele para mim, não vai haver nada. E tem que me suportar. Porque você deveria ter me avisado. Porque você percebeu que eu não tinha percebido isso. Você me acenava, me cumprimentava e nada falava. Né? Isso é a gente fala, chama de malandragem, né? Mas não é malandragem. O termo malandragem é muito mal utilizado na atualidade, porque quando a gente fala de malandro, a gente lembra daquele velho malandro da Lapa, já que o Rio de Janeiro é o celeiro de da maior parte da cultura brasileira, uma boa parte dela é do Rio de Janeiro. E o malandro não era um mau caráter, não era um pilantra, né? Era um cara que não gostava muito de trabalhar, gostava muito da boemia, de tocar uma música, de ouvir um violão, estar numa roda cantando samba, mas ele não é uma pessoa que fizesse mal. Não é diferente do malandro moderno. O malandro moderno é mau caráter, é pilantra, sem vergonha, é diferente. Vamos dizer, até você fala assim, pô, tu é bem malandro, hein? Mas a gente fala aquilo brincando com um amigo. Né? Poxa, que malandragem tu, hein? Deu um jeito de não trabalhar. A gente está falando aquilo ali, mas é de gozação e tal, porque o malandro, o bom malandro, o malandro é uma pessoa de bem, como era, tá? Então vamos lá. O direito a haver indenização ou não depende da boa-fé. Indenizável. Poxa, eu não avisei o vizinho, deixei trabalhar, eu vi ele ralando ali, para depois, pô, então, peraí, eu vou ter que indenizar ele. Ou da má-fé, é o não indenizável, que ele sabia que era meu, percebeu que era meu, tinha todas as informações, disseram para ele, mesmo assim ele foi lá e plantou. Nesse caso aqui, ó, deve devolver ao status quo ante, ó. Vizinho, ó, você tem duas opções, ou você deixa a plantação para mim, ou você vai, retira tudo aí, trata a terra do jeito que estava e me entregue no status quo ante, no estado que se encontrava anteriormente. Tá certo? São soluções bem lógicas. Né? O bom direito, o direito criado com racionalidade, com razoabilidade, ele não tem nada de difícil, porque ele se baseia no bom senso, se baseia na dignidade, entendeu? Muito bem. Aí vem aquela famosa, né, o ladrão que rouba ladrão, é clássico, né? Quando há má-fé recíproca, o proprietário adquire a cessão, mas deve indenizar. Então, o sujeito, a má-fé recíproca é, eu não aviso o camarada e ele planta,
mas ele sabe que é meu, mas está plantando, né? Então, ele está errado, mas eu também estou errado. E essa má-fé recíproca gera o quê? Você tem aqui, ó, o proprietário, eu vou ficar com a cessão para mim, foi no meu terreno, a plantação foi no meu terreno, mas eu tenho que indenizar. É uma maneira de você pegar aquela balança, né, que está desequilibrada e acaba se equilibrando pela torpeza, pela maliciosidade, e reequilibrá-la dentro de princípios de honradez. Você vê que tem muita coisa aí ligada a princípios, a valores morais. Né? Porque dignidade é uma coisa que está muito acima do. Vamos perdoar, mas eu acho que está acima da lei. Né? Dignidade é um negócio que está junto da justiça, caminha com outras pernas, né? Até um estado de alma. Ser honrado, ser digno é mais um estado de alma do que, na verdade, uma questão de ordem meramente legal. Tá? Acho eu. Legal. Então, olha só, a conversa que eu tenho esse costume, reparar, não sei se vocês repararam, eu faço uma aula mais extensa, uma menorzinha, para poder ir compensando, então acho que está tudo caminhando bem. Então, vamos dar uma olhadinha, então, na conversa de hoje, que é a aula do dia 1º de abril, que foi para hoje, dia 8 de abril. Né? Está por agora. Vamos dar uma olhadinha nela. É a 12, né? 12, tá certo. Ó. Substituição do dia 1º. Hoje nós vamos ver duas unidades, que elas são relativamente compactas. Então, vamos trabalhar com a unidade 10 e a unidade 11. Né? Não são tão pequenas como a unidade anterior, do papo do dia 30, mas dá para a gente ir com uma certa celeridade. Tá bom? A gente entrou bem na hora certinha e tal, dá para chegar até 10 horas tranquilamente, porque a gente vai caminhar bem. Então, unidade 10, ó. Vamos ver, aquisição, e a 11 a perda, que poderia ter sido até, eu não faço programa, não é comigo, mas poderia ser até, tá dando uma unidade só. Por isso mesmo que eu coloquei até reunido numa única aula, porque se você adquire, você também perde. Até porque quando alguém adquire, quando ela é derivada, desculpe, alguém perdeu. Desculpe. Estou expulsando aqui uns vírus aqui, tá do nariz. Não é ele não, mas é do resfriado mesmo. Então vamos lá. Vamos ler juntos aqui. Unidade 9, unidade 10, aquisição de propriedade imóvel. Vamos ver a introdução, modo de aquisição, que pode ser originário ou derivado. Ver quais são os modos originários. Uso capião, ocupação, achado de tesouro. Os derivados. A tradição, especificação, confusão, comistão e adjunção. A gente vai ver que os nomes são complicados, mas as questões são simples. E a unidade 11, a perda de propriedade, ó, disposições gerais, modos de perda, pode ser voluntário ou involuntário. O voluntário vai ser, chegou aqui, Fabiano. Fabiano, boa noite. O involuntário, o voluntário, é alienação, renúncia, abandono. Vamos tratar isso. O involuntário é perecimento da coisa, a desapropriação, a requisição. Vamos até abordar um pouco essa confusão que está estabelecida no país aí de requisição de imóvel, prefeito dizendo que pode requisitar, governador de estado dizendo que pode requisitar móveis e imóveis, tal, simplesmente dando as costas para a Constituição Federal, para garantir o direito de propriedade, coisa assim, a coisa é... Estamos vendo uma situação, está havendo uma pandemia moral, né, nesse país violentíssima, essa é pior, não digo, porque aí morrem pessoas, mas ela é muito grave, né, porque estão fazendo coisas aí que são absolutamente imperdoáveis, indesculpáveis. Né? Perdoar não, perdão é coisa maior. É outra história. Então, vamos ver lá. E posse pro labore, que é justamente a pessoa que se apodera de um bem para trabalho. E a gente sabe que ele tem garantia, porque nós vimos isso no uso capião, inclusive. Então, alguma coisa tem uma pequena revisitação a assuntos já tratados, mas é natural, faz parte do segmento do programa da disciplina. Então, vamos ver lá. Aquisição da propriedade móvel, artigos 1260 até o artigo 1274 do Código Civil. Né? Vamos ver aqui a introdução. Bom, há 3 formas de aquisição originária da propriedade móvel. Né? Então, originário é o quê? Você é o primeiro dono. Muito bem. Ocupação, uso capião, achado de tesouro. E aquisição derivada, a propriedade é transferida para você, né? Passa para você, você tem a tradição, a especificação, a confusão, a comistão, o comistão e a adjunção. Então, vamos lá.
Aquisição originária da propriedade móvel, ocupação. Artigo 1263, Código Civil. Vamos lá. É a aquisição originária por excelência. Eu sempre coloco colocar isso, porque volta e meia você pega. Bons autores antigos e alguns autores modernos sempre frisam muito isso, batem nessa tecla. Ó. No princípio, nada era de ninguém. Né? Esse valor da propriedade, você vê o seguinte, você chega para o indígena, não os indígenas, já que é tão... Eu acho engraçado, tem umas palavras que eu não gosto de usar, porque essa tribo já foi aculturada, já foi civilizada. Peraí, olha só, pelo que o índio tem a civilização dele. Então ele é civilizado, dentro da civilização dele. Né? E aculturado é você quase que roubar a cultura dele para querer implantar nele a tua cultura. Também eu não concordo. Eu admito o índio ser recepcionado para nós convivermos. E aí as coisas vão andando. Então você chega para o indígena, talvez uma tribo mais isolada e tal, tenta conversar com ele e entender dele qual é o valor de ser dono da terra. Você vai conseguir entender o que é ser dono da terra. Né? Você quer ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa? Se vocês derem uma olhada tem uma carta das Nações Unidas em relação à conservação de meio ambiente, que atribui-se que ela foi redigida no início do século XIX, início do século XIX, não, já do século XX, um chefe indígena, Maktub, que parece que aquela região dali onde é o estado de Nova York hoje, porque a ilha de Manhattan foi comprada dos índios. Né? Eles foram lá e pagaram os índios para comprar a ilha. E o índio não conseguia entender aquilo. Então ele faz uma carta para o presidente dos Estados Unidos, e essa carta hoje está lá, ela hoje é quase que emblemática nas Nações Unidas em relação ao meio ambiente, que ele fala sobre quem é você para pensar ser dono da terra? Quem é você para pensar ser dono dos peixes? Quem é você para pensar que é dono da caça, das aves que voam? E ele fala até uma previsão fatídica, dizendo que o homem branco, né, vai ser a espécie, né, ou a raça dos homens que vai sumir mais rapidamente. Mais rápido porque a gente não respeita o meio no qual a gente vive. Isso é muito legal. Então, a ocupação é uma criação da evolução do ser humano, logicamente. Né? E como ela acontece e ela existe de fato, ela tem que ser regulada para manter a harmonia social, a convivência, coisa assim. Mas é evidente que ela é uma criação nossa. Né? Eu sou dono, não, porque o meu cachorro, meu cavalo, né? E vai por outros meus aí que tem que ser bem estudados, entendidos, para a gente poder fazer essa relação, criar essa correlação. Então vamos lá. Passando no princípio, nada era de ninguém. Pois ocorre com a res nullius, porque a coisa de ninguém. A coisa de ninguém, ela pode ser objeto de ocupação. Você vai lá, é o peixe. Tu vai lá pescar, tu vai na beira da praia, jogou o anzol, veio um peixe, é teu. Aí você adquiriu a propriedade dele, é um bem móvel, através de quê? Da ocupação. Você foi lá e se apropriou daquele bem. Muito bem. E exemplos clássicos são a caça, eu coloquei o código de caça, eu nunca li nenhum artigo, tá? É até uma vergonha. Eu acho até que se vocês tiverem tempo, tal, todo mundo é mais novinho, tá tranquilo, mas é legal de ler. Né? É o artigo, é a Lei 5.195 de 67. E tem a pesca, que tem um decreto que cuida de pesca. E tem muita coisa em casa de pesca. Esse 221 de 67 também, que já aconteceram mais ou menos em época, na mesma época. Tá? Primeiro, a forma de aquisição originária. Depois, o uso capião, que nós já vimos. Né? Dedicamos o encontro inteiro para ele, e a gente já tem um certo domínio. Então, o uso capião é esse, artigo 1260 a 1262, que é no caso aí já no caso da aquisição da coisa móvel, que a gente ficou mais tempo, nos detivemos com mais vagar na coisa, no uso capião de coisa imóvel. Né? Então, de lá, ele ou ela, tanto faz, ou uso capião ocorre, você pode ser de boa fé ou de má fé. Boa fé é ter título, ser notoriamente abandonado e coisa assim, prazo de 3 anos. Né? Artigo 1260 do Código Civil. Se for de má fé, eu sei que lá de outra pessoa, mas ele largou para lá, eu não vou procurar
ele para falar se ele não quer mais aquele pedaço de metal que ele largou lá no meio da rua, né? Que não é identificado. E aí eu estou de má fé, aí o prazo é maior, para poder configurar o abandono. Porque o que você configura com o tempo é o abandono. Deixou 3 anos com você e não reclamou, abandonou. Deixou 5 anos com você e não reclamou, sabendo, né? Deixou para lá o bem, e aí você se apropriou, abandonou. Então é outra forma de quê? De aquisição de propriedade móvel. Muito bem. E depois você tem, que ele coloca aqui, a previsão legal de acessão de posse. Acho que eu falei com vocês, quando a gente tratou de uso capião. Cessão de posse é porque a posse é um direito, como um direito pode ser um direito transferível. É porque há direitos que são intransferíveis, por exemplo, são direitos personalíssimos. Né? Eu sempre falo, ó, eu tô meio malquisto na região, mal visto e tal, eu falo para você assim, tem como você me vender aí 10% da tua honra, da tua dignidade e tal? É um direito que você tem, mas você não pode alienar. Né? Ele é intransferível porque ele integra você. Né? Ele pode ser defendido por você, por seus familiares, na sua falta, coisa assim, mas ele não pode ser objeto de negócio. Né? Muito bem. Tem um samba antigo, bem antigo, que tem um verso que diz assim: a única herança que meu pai me deixou foi vergonha na cara. Então, o que acontece? É um valor, é um bem que ele transferiu para a gente. Nossa mãe, nosso pai, né? Nosso preceptor lá. Mas não dá para a gente. A gente pode falar como deve ser alguém para ter aquele benefício, mas ter eu não tenho, eu não posso te entregar, você não pode me entregar também. Vou continuar mal na foto. Né? Muito bem. Então, tá lá. A cessão de posse é isso. Você transfere aquele direito que você tem e vem lá, é mesmo. O Márcio falou, mas é isso aí. Os maiores bens do ser humano. O mais importante que o direito deve proteger nas relações humanas, para mim, são aqueles bens que não têm preço. São os maiores. Que é a honradez, que é a dignidade, que é a imagem, que é o bom nome, né? São relações de afeto, coisa assim. Se que o dinheiro comprar, dá para se resolver, de um jeito ou de outro. Né? Então, vamos lá. Então, a cessão de posse é o quê? Poxa, você tem um bem móvel que você encontrou abandonado. Você está com ele há 2 anos. Seja lá o que for. Tá? A bicicleta. Você, poxa, eu encontrei, estava largada no meio do mato lá. Peguei, trouxe para todo mundo ver que eu estava levando aquela bicicleta, quer dizer, não foi maliciosamente, não foi clandestinamente, eu não me apropriei violentamente, não. E comecei a arrumar e consertei, está comigo aqui. E agora? Eu falei, agora você vai falar para você tem que vender, você quer quanto? Eu quero R$100, eu tenho R$100, eu pago você R$100, e aí eu pergunto assim, há quanto tempo você tem essa bicicleta? Eu encontrei a bicicleta há 1 ano e meio. Tem mais uma conversa? Tem até, porque na época que eu encontrei a bicicleta, eu até tirei uma foto, a foto tem data e tal. Opa, legal. Me arruma essa foto, passa para mim. Eu consegui fazer o quê? Fazer um nexo para provar que tem 1 ano e meio que aquele bem já está abandonado. E aí eu já começo de 1 ano e meio para poder inteirar os 3, só falta mais 1 e meio, para eu ser o proprietário daquele bem móvel, entenderam? A cessão de posse. Isso é permitido em qualquer legislação de país moderno no mundo, tá? Quando trata claramente sobre o uso capião. Muito bem, e tratam mesmo. Professor? Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a essa sessão de posse aí. Nesse caso, se eu tenho uma bicicleta há 1 ano e meio, faço benfeitorias nela e com 1 ano e meio para 2 anos, antes de findar os 3 anos, o dono aparece e quer de volta. Só que eu já fiz algumas benfeitorias. Eu tenho direito em cima dessa... A indenização. Como regra, se você usou de uma maneira normal, planificar, desgaste é o uso, e você incrementou alguma coisa naquele bem, você vai ter direito a pedir indenização do que você realmente gastou na bicicleta. Né? É verdade. Obrigado. É verdade. Tá?
Mas tu deveria não cobrar, né? Porque também, né? Poxa, ficou com você um mês, um ano e meio. Tá? Não, amigo. Tem uma questão, mas aí tu vê que é uma questão de foro íntimo, né? Então, mas é verdade, chega um sujeito lá, mal educado, essa pessoa é minha, que eu deixei lá, não sei o que, olha só, vou te devolver, tem aqui gente que diz que a sua é sua, mas peraí, troquei pneu, gastei o dinheiro para ele, você vai usar um bom tempo com uma melhoria que eu fiz, então tu vai ter que me indenizar. Exato, aí vem a questão da boa vizinhança, da relação da educação e da forma. É que eu sempre falo, educação nunca é demais, né? Mas a falta de educação, ela faz a gente perder coisa. Então tem que ser sempre cuidadoso. Se o sujeito chegasse perto de você, poxa, parece, eu soube, ela é minha, então, e fizesse contasse para você uma história educada, então tá tudo bem. Ó, vai levar 2 pneus novos de presente aí, mas tá tudo certo. É muito ser humano, esse ser humano brigão, né, egoísta e tal, ele normalmente não se dá muito bem, não. Até um certo ponto, chegando num ponto que a corda dele rói. Né? Isso acontece mesmo. Legal. Então tá certo. Então, vamos ver por último aqui os 2 últimos, na aquisição originária. A invenção, a última, na verdade. Invenção achado, né? Que é artigo 1264 e 1266, que não é ocupação. Aqui a invenção achada é que a gente fala, tá, tem lá um arco-íris, diz reza a lenda que no fim do arco-íris lá tem o duende lá que enterrou um pote de ouro e tal. A gente vai lá, corre. O tesouro é isso. Tá? O tesouro está lá, o depósito antigo de moedas ou coisas preciosas, enterrado ou oculto, cujo dono não haja memória. Então, o tesouro é alguma coisa que você não tem memória do dono. Você não haja memória do dono. Então, eu acho que tem uma área que não tem dono, e aí a gente vai lá e encontra uma caixa com moeda, com pedras preciosas, semi-preciosas, alguma coisa que tem valor, né? Um valor econômico intrínseco. Aí, naquele momento, o que acontece? É um tesouro achado que você achou, ou invenção que você criou, inventou. Fui lá e trouxe para o mundo aquele bem. Então, vai acontecer o quê? Cabe indenização, não cabe indenização. Bom, primeiro que a gente não sabe, o dono não é encontrável, isso aí é tranquilo. Agora, está no terreno de alguém? Aí está passeando, um sítio que não tinha marco, então eu encontrei aquilo numa área que eu sei que o proprietário do sítio é o seu fulano. Então você vai ter que partilhar com ele o valor do tesouro, meio a meio. Mas se não houver dono, todo o tesouro é teu. É isso que a lei diz, é a coisa mais clara. Ou se divide em partes iguais ou se leva sozinho, porque você identifica o dono. Tá? Isso é um caso. Teve caso aí, eu me lembro que aquele famoso roubo do Banco Central lá foi no Nordeste, né? Agora estou esquecendo qual foi a capital. Que os caras roubaram 170 milhões de reais. Fortaleza, tá mais falando, Fortaleza. Parece que eles roubaram 170 milhões de reais. Se você pegar a inflação em 15 anos, isso hoje não pode ser menos que uns 300 milhões de reais. Alguma coisa, 70%, 80% de inflação e tal, 15 anos, ou talvez até mais, o dobro, vamos botar 100%. Então são 350 milhões de reais. É o maior roubo do Brasil, eu falo aqui, e um dos maiores do mundo. Talvez de roubo bancário, se não for o maior roubo bancário do mundo, foi foi o segundo ou terceiro maior do mundo. Tá? O Brasil é bom de recorde, né? Mas falou, a Petrobras é bilhão. Tudo bem. Aí o que acontece? Teve caso de jogar em saco de dinheiro dentro de casas. Mas aí o dinheiro é um bem identificável e notas atuais. Se você está caminhando, encontra uma caixa com um monte de dinheiro, né, que o Brasil já passou por 7 ou 9 moedas diferentes, sei lá, de réis, coisa assim, se não é moeda corrente, passou a ser tesouro. Entendeu? Se aquela moeda não é uma moeda que está em curso, ela passou a ser tesouro. Ela comporta o achado. Agora, se a moeda é uma moeda em curso, por aquele tipo penal de não devolver coisa, tal, a gente pode até incorrendo em crime se ele se apropriar daquilo ali. Então, houve caso de gente que encontrou e devolveu. Levou a delegacia policial, pô, lá em Canoa, acordei de manhã, estava uma bolsa lá, teve um caso lá com 60 mil reais, 80 mil, nossa, assim, foi encontrado dinheiro dentro de carro,
em cima de cegonha, não sei, aí é outro caso, que ali é alguma coisa atual. Aí cai na regra do tipo penal, daquela apropriação indevida que a pessoa faz, que eu não sei nem qual é o nome do tipo penal. Isso aí você sabe melhor do que eu. Tá? Esse é o caso. Então, vimos lá que a invenção, o achado, tem aquele não é ocupação, porque aquela coisa não está abandonada. Não, não, ela está perdida. Perdida. Então, ela é uma coisa de ninguém. Né? Muito bem. Ah, mas também coisa de ninguém também pode ser ocupada. Sim, mas o legislador entende, desculpa, o doutrinador entende que aqui, o tesouro ele fica no meio do caminho entre uma coisa abandonada e uma coisa de ninguém. Não é de ninguém porque ele foi manufaturado ou não. Pedra preciosa bruta, ou não, dentro de uma caixa, alguma coisa assim. Então vamos ficar numa zona meio cinzenta. Ah, ele é abandonado ou ele é de ninguém? Ou ele não é uma coisa nem outra? Não, então não vamos discutir. Invenção, o achado é um instituto próprio de aquisição de propriedade móvel de forma originária. Acabou. Né? Não vamos mais. Estamos quando a gente começa a criar assim, umas digressões desnecessárias em cima do assunto. Entendeu? A gente começa a ficar procurando pelo em ovo. Né? E aí não, isso para o direito não funciona. Né? Daqui a pouco você vira de juiz do Supremo Tribunal Federal, né, para poder decidir tanta coisa assim, tão pelo em ovo, né, só no STF. Então vamos lá. Agora, aquisição derivada da propriedade móvel. Então, derivada é o quê? Derivação é vir de alguém. Então, a propriedade foi perdida por alguém, foi extinta para alguém e nasceu para outra pessoa. Então, temos lá a entrega, a tradição, que é a forma clássica de transferência, de aquisição de propriedade de bem móvel pela entrega, ou aquisição da propriedade de bem móvel por derivação ou derivada. Então, de lá, artigo 1267, 1268, é a forma de transferência da propriedade móvel. Mas está aqui, você me entregou o preço, eu te entreguei o bem. A propriedade ficou extinta para mim e você adquiriu a propriedade daquele bem móvel. Tudo bem, tranquilo. Depois, temos a especificação, que são os artigos 1269 e 1271 do Código Civil. Então, está lá. Partindo do valor humano, de que o trabalho é mais importante que o capital, temos a manipulação da matéria-prima, dependente da boa, mas então, primeiro falar em trabalho e capital. Tempo atrás, eu li um escrito, alguma coisa muito curta, dizia assim, o trabalho precede o capital. Sem que haja o trabalho, não haverá capital. Era tudo dizendo o seguinte, o trabalho é muito mais importante que o capital. Aí eu, na época que estava lendo aquilo ali, eu falei assim, quem escreveu isso aqui deve ter sido algum autor socialista ou comunista. Se foi Karl Marx, sei lá, ou foi Trotsky, né? Foi o Gramsci, sei lá. Aí eu fui procurar quem foi que escreveu aquilo ali. Abraham Lincoln, advogado americano, presidente assassinado no século XIX, lá em 1867, 66, lá nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque qualquer pessoa que, inclusive os liberais, as pessoas que encaram o trabalho como a produção, o lucro como algo essencial, ele diz o seguinte, mas se não houver trabalho, não há capital, porque quem forma o capital é o trabalho. Quem constrói a máquina, que vai no dinheirão, o navio, coisa assim. Ah, tá bom, tá bom. Pô, chato. Daqui a pouco volta. Não acontece. Então, o trabalho é essencial. Eu estava comentando de manhã, meu pai em 1970, 80, mais ou menos, 1980, 40 anos isso. Meu pai no trabalho dele, ele foi várias vezes ao Japão, e aí ele era de malha mercante. Aí ele falou assim, pô, eu visitei uma fábrica lá, meu pai trabalhava para o espalheiro também, escavagema. Aí ele falou, pô, eu visitei uma fábrica fabulosa, porque falei, olha, é uma fábrica que funciona 24 horas ininterruptamente e não tem nenhuma lâmpada acesa dentro dela, de dia ou de noite. Só tem lâmpadas acesas na central de controle. Pouca gente trabalha lá dentro, poucas pessoas, e ela funciona a pleno vapor. Aí, tudo bem, eu estou ouvindo meu pai falar. Assim, sabe o que eles produzem? Assim, é uma fábrica para fabricar robôs. 1980. Falei, pô, legal. Falei, sabe por que não tem luz? Eu falei assim, não sei, porque quem faz os robôs são outros robôs.
Há 40 anos atrás, no Japão, robô já fazia robô. Tá? Meu pai viu televisão de LCD, de plasma, em 79, no Japão. Ele virou e falou assim, daqui a 20 anos as televisões vão ser igual quadro. Você vai pendurar na parede. Eu olhei para ele, a televisão naquele tempo tinha uma carcaça, um tubo, monstro. Pai, não tem como. Ele falou assim, tem sim, porque eu vi numa feira de ciências no Japão. Isso acontece. Mas quem fabricou aquele robô foi um ser humano. Quem dá manutenção naquele é um ser humano. Mas tem um robô que dá manutenção no outro robô, mas alguém tem que trabalhar. Sempre vai ter que ter um ser humano. Para startar, para começar qualquer processo de produção, tem que ter ser humano. Tá? O que você pode encontrar é um ser humano cada vez de conhecimento mais sofisticado. Daí o grande problema da falta de mão de obra. Né? É isso aí. É o computador, Leandro. Você está falando sobre coisa que foi feita na divulgada. Dizem que o computador tem sempre um modelo mais avançado que está no mercado, o telefone celular, e ele está sempre com 6 meses a 1 ano defasado em relação à produção, que você está preparando para poder fazer as inovações e tal. Muito bem. O que acontece? Qual é o grande problema? Você vê a falta de mão de obra com conhecimento, com formação, com boa formação. Andou um tempo aí no tempo de bons desenvolvimentistas no Brasil, que houve aí, infelizmente foi uma coisa meio artificial, que você tinha dezenas de caminhões parados por falta de motorista. É porque ninguém sabe dirigir um caminhão, não, ninguém sabe operar um caminhão. Os caminhões modernos, as carretas e tal, elas têm uma tecnologia embarcada, um manuseio, que você tem que ter conhecimento de tecnologia mais aprofundado. Então, porque ele não é mais um motorista, ele é um operador de um caminhão. Ele é um operador de uma carreta, um operador de um vagão de trem, de metrô, de uma locomotiva, coisa assim. Então, a questão é o trabalhador. A pessoa tem que existir, tá? Até numa posição mais distante, sempre vai ter que existir. Então, estou dizendo que é o seguinte aqui. A especificação é aquele processo de produção onde você coloca a tua arte, a tua qualidade em algum outro produto. Então, eu disse lá, temos a manipulação da matéria-prima. Dependente de boa ou má fé, tá? Sempre naquele esquema. Boa fé se premia, má fé se pune. Então, tem a matéria-prima em relação à pintura. Então, você tem a tela. Ela é tão importante quanto a pintura? Não. Né? Depois que a tela foi preparada, foi produzida, claro, ela tem um custo, ela tem um valor, mas depois que ela é trabalhada com a pintura colocada sobre ela perde o valor. Porque o valor dela é integrado ao quê? Ao valor da arte, né? Do ofício. Então, os exemplos que a gente tem acadêmicos são esses: pintura, escultura, trabalho gráfico. Hoje a computação gráfica, né? Por exemplo, até os desenhistas técnicos que você encontra, né? Tem os projetistas, né? Mas hoje tem um programa de informática aí, um AutoCAD, não sei o que faz. Calma, alguém tem que começar a saber operar aquilo ali para poder começar a formatar, a organizar aquilo que quer fazer. Pode ser uma sala, pode ser um prédio, uma casa, o que pode. Tem que ter uma mão humana ali, né? Já falaram uma vez que havia até um juiz cibernético. Vai ter um dia que um computador vai julgar, você vai alimentar com os dados todos e no final vai ser uma sentença. Tudo bem, quem vai alimentar com os dados? Não vai ser outro robô. Vai ter que ter na ponta um ser humano, entendeu? Então isso aí, a especificação é isso, é quando você agrega à matéria-prima algum tipo de melhoria que tem um valor intrínseco muitíssimo maior que o da matéria-prima. É a discussão que a gente tem do Brasil exportar só commodities, né? Não exportar produtos finais, coisa assim, porque os custos são diferentes, tem tudo uma... Mas isso é uma outra história. Né? O mundo tem que ter celeiro, o mundo tem que ter fazenda, não tem jeito. As pessoas têm que se alimentar. A gente não pode viver comendo computador. A gente não pode comer peças. Oi, Márcio. Tá legal, tá? Boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Bom fim de semana. É isso, Mara. O ser humano é um primor em si mesmo. O ser humano é uma das maiores invenções de Deus. Tá? Não vou dizer que seja a maior, porque a gente não conhece outras, mas é uma das maiores, com certeza. Então, vamos lá. Então, entendeu a especificação? Exatamente isso. Então, vamos ver mais coisas aqui. Depois você tem a confusão e comistão ou mistura. Então, confusão é mistura de líquidos. Então, você produz, você fabrica perfume.
essências. Você pega as essências, mistura, uma outra, no final você tem um perfume. Aí começa a discussão, porque aquilo ali gerou um condomínio, porque fulano é o dono da essência, fulano é dono daquele tipo, daquele álcool especial, fulano é dono daquela fragrância que veio daquele tipo de vegetal que foi macerado e tal. Então você vai discutir, não, mas quem tem que parte nisso aqui? Somos condôminos. E se somos condôminos, como regra, metade é metade, é meio a meio, tá? Isso é uma regra. Então houve ali uma obtenção, uma aquisição de bem imóvel de forma derivada, porque veio lá um produto, outros vão ser integrados e vão resultar num produto final. E tem a combustão, e a combustão nada mais é do que a mistura de coisas sólidas. Tá? Então, aqui, na segunda, coisas secas, secas. Né? Então, são coisas que são relativamente sólidas, até pastosos, mas tudo bem. Então, é o sujeito que faz. Vamos unir, eu e você. Vamos construir aquela parede lá, vamos embora. Aí, estamos lá. Eu compro areia, tu compra cimento, eu compro aqui, então é concreto, eu compro a pedra, então a gente começa a reunir aquele produto. E na hora que nós vamos fazendo aquilo ali, eu e você, a gente está se tornando condômino do produto final, que vai ser lá uma área concretada, que a gente vai estar organizando para poder fazer ali um lugar para jogar bola, sei lá, quadra, uma coisa assim. Aí a discussão, não, porque eu trouxe pedra e custou X, não. Se não se discutiu de o que é de cada um previamente, qual é o custo e qual seria a indenização numa eventual num desfazimento do nosso trato, se não tem isso é condomínio, e condomínio é meio a meio. Porque aconteceu uma combustão, não dá para... Integrou, depois que eles são misturados, não há como mais você desfazer aquela mistura. Então, a combustão leva o quê? Nós somos agora donos dessa área concretada. Né? Como? Em condomínio. Tá certo? Adquirimos, então, um bem móvel. Né? No caso, terra, ficou até um imóvel para agregação. Vamos dizer que nós estudamos coisa para conseguir uma terceira coisa que pode ser móvel. Aquela história, vamos construir uma bicicleta, né? Um trai-roda, não sei o que, a gente vai pegar aquelas coisas secas, vamos agregando e fazemos um produto final. Um carro de brinquedo, alguma coisa assim. Fizemos juntos, cada um entrou com uma parcela da matéria-prima, ou das matérias-primas, e no final viramos condôminos, não combinamos coisas diferentes. Tá certo? Aí depois, a unidade 11, e a gente, que é rapidinho, a gente deve terminar a unidade hoje, tranquilamente. Então, unidade 11, perda da propriedade. São só 2 artigos, que é o 1275 e 1276 do Código Civil, e está lá, observação. A causa da perda se relaciona ou ao proprietário, ou ao objeto, ou ao próprio direito. Tá? Que, por exemplo, uma forma de perda de direito, prescrição. Por exemplo, prescreveu, você não tem mais o direito. Existe o objeto, existe a pessoa, tem o credor, tem o objeto que é o valor a ser pago, mas não tem o direito. Que foi perdido. Então, você pode também, eu posso também perder a propriedade, perdendo o próprio direito. Mas, vamos ver aqui as perdas mais tradicionais de estudar. São os modos de perda: voluntária, alienação, renúncia e abandono. Tá? Vamos lá. Então, essa forma de perda aqui é voluntária. Por quê? Porque aquele que perdeu sabia que estava perdendo aquela propriedade, ela estava sendo extinta para ele. Então, vamos ver lá quais são as situações. Alienação. Alienar é você tirar um bem do teu patrimônio e destinar para outro. Pode até não destinar, você pode até jogar fora. Mas você teve o quê? A perda da propriedade daquele bem imóvel que estava no teu patrimônio. Você jogou fora a caneta. Né? Você podia presentear outra pessoa, você podia vender, vai por aí fora. Então, vamos ver lá. Primeira coisa, alienação. Abrange imóveis e imóveis. Muito bem. É um negócio jurídico gratuito, oneroso. Gratuito por quê? Você me presenteou com a caneta. Gratuito, porque só você teve perda, eu tive ganho. E até a gente discute muito essa questão do termo gratuito, que não é muito próprio. Mas é o que a técnica diz que seja, então a gente classifica assim. O oneroso, que eu acho que tinha que ser até o oneroso, é quando ele é oneroso para você e oneroso para mim.
Você me vendeu a caneta, eu te paguei o preço. Então, a gente equilibra os patrimônios, né? Porque quando sai a caneta, entram R$ 5. Para mim, saem R$ 5 e entra no meu patrimônio aquela caneta, né? Muito bem. Então, tá lá, negócio jurídico gratuito e oneroso em que o titular do domínio transfere ao adquirente. Então, é justamente isso. É alienação. Sai do meu patrimônio, vai para um outro patrimônio. Pode ser o seu ou pode quem encontrar o bem, alguma coisa assim. Que eu possa transferir intencionalmente para outra pessoa. Depois, ó, renúncia. Renúncia é você abdicar de um bem ou de um direito. Tá? Eu vou chegar a exemplo. Então, vamos ver lá. Ó. Declaração de vontade abdicativa, pela qual demite de si o direito sobre a coisa móvel. Você vai intencionalmente dizer, não quero. Né? Basta o abandono. Então, quando a coisa é móvel, você, quando abandona a coisa móvel, você larga a caneta para lá, joga ela no meio da rua, você demonstra com o abandono que você renunciou ao direito de propriedade sobre aquela caneta. Deixou para lá. Né? Então, fica demonstrado. Né? Agora, quando é imóvel, né? Aí, o direito sobre a coisa. Ó, quando é imóvel, você tem que ter um imóvel, se a propriedade tem que estar inscrito no registro de imóveis, para poder haver a renúncia. Então, ó, eu não quero esse imóvel mais para mim. Eu vou dar um exemplo clássico para isso aqui. Ó, que pode ser translativa ou preventiva. Translativa é quando você renuncia em prol de uma pessoa. Eu dei como exemplo herança, que esse é um bom exemplo, tá? É um exemplo muito clássico. Então, veja só. Morre alguém e tem 3 herdeiros. Aí, um dos herdeiros diz assim, olha, eu não quero o meu quinhão, porque quando a pessoa falece, o patrimônio dela leva o nome de espólio, que é a reunião de todo o patrimônio que o morto deixou. E cada herdeiro recebe uma fatia, e a fatia chama-se quinhão. Então, aquele herdeiro fala assim, olha, minha situação é muito boa, eu estou bem de vida, e não quero, eu simplesmente não quero nada material que meu pai deixou. Minha mãe, alguma coisa assim, com tolerância. Quando ele fala aquilo, ele tem que o quê? Tem que renunciar. Ele tem que se apresentar perante o juiz, né, e peticionando, dizer assim, olha, estou renunciando ao meu quinhão. Essa renúncia é uma renúncia, seria translativa, se ele fala assim, olha, estou renunciando do meu quinhão para o meu irmão, para a minha irmã, que ele é herdeiro número 1, vamos supor. Eu, herdeiro número 1, estou renunciando o meu quinhão em favor do herdeiro número 2. Então, uma renúncia translativa. Porque renunciou, entrega para um outro que está indicando. Você pode ter uma renúncia preventiva. Preventiva é a seguinte: morre a pessoa? Morre a pessoa. Aí ele se apresenta no juiz e diz assim: eu não quero nada dessa herança. Ponto. O que ele fez? Ele, antes de ingressar na propriedade, antes de adquiri-la, ele já não a quis. Né? Ele disse, olha, não. Adair, Pronto. boa noite, Boa noite, tudo bom? Tudo bem, tudo bom. Deixa eu te fazer essa pergunta. Quando esse herdeiro renuncia ao seu próprio direito na herança, isso precisa ser feito por escrito? Pode ser feito por escrito? Tem que ser na presença do... É obrigatória a presença do juiz? Não, olha só. Aí vem aquele caso que vocês vão estudar em sucessões, das 2 formas de inventário que eles têm hoje: inventário judicial e inventário extrajudicial. Então, a situação, se todos os herdeiros são capazes e não há nenhum tipo de desavença entre eles estão em comunhão de acordo, aquilo é levado a um cartório, tem um procedimento, a praxe, e lá no cartório, aquele herdeiro que quer renunciar se apresenta e declara, olha, estou abrindo mão do meu quinhão, eu não quero nada. Essa é uma renúncia preventiva, por quê? Porque ele diz assim, eu não quero nem ser emitido na posse desses bens. Eu não quero nada. Isso é feito sempre por escrito. Sempre por escrito. Não é uma renúncia tácita. A discussão seria se fosse coisa móvel e aí ele abandonasse. Porque se for coisa imóvel,
e a propriedade, aquilo tem inscrição no registro de imóveis. Como aquilo foi constituído, aquele direito por escrito, documentalmente, ele, para ser abdicado dele, também tem que ser por escrito. Porque, da mesma forma que você constitui um direito, você tem que desconstituir aquele direito. Agora, quando é coisa móvel, é mais tranquilo, você simplesmente não se apresenta para ver aquele bem e o teu abandono, porque coisa móvel se confunde com a renúncia. Tá? Entendi. Tá? Legal. Então, vê lá, então. Então, isso eu estava falando para vocês, porque tem um detalhe, rapidinho, do direito tributário. É pagar imposto da emissão de bens imóveis causa morte. Por quê? Porque quando morre alguém, você vai ver a sua parte da herança, você tem que pagar um imposto para o poder público em relação a um imposto até estadual, para obrigatório, para você poder haver aquele bem. Então, quando a pessoa renuncia, se ela renuncia em favor de outra pessoa, ela vai ter que pagar imposto, porque para você poder renunciar em favor de outra pessoa, você tem que primeiro receber a propriedade para depois abrir mão dela. Então, houve um salto. Esse salto aqui é objeto de cobrança de tributo. Lógico, ele recebeu, e quando ele passa para o outro, vai pagar 2 vezes. Agora, quando ele renuncia em favor do monte, ele diz assim, não quero. Quando ele fala não quero, ele nem ingressa na propriedade. Então, aquele ato de renúncia dele não é submetido, não se submete a pagar imposto. Quem vai pagar vão ser aqueles que vão dividir aquele bem, ou aqueles bens aos quais ele renunciou. Entendeu? Isso aí houve discussão de direito tributário sobre isso. Até hoje, eu não sei se é questão de concurso público, mas já foi muito tempo. E acabou tendo uma pacificação sobre a renúncia translativa versus a renúncia em branco ou preventiva, que não sujeita, não gera fato gerador, não surge o fato gerador do tributo, tá? Mas esse é um direito tributário melhor, né? Vamos lá, então. Agora, abandono. Coisa móvel confunde-se com a renúncia. Eu falei para vocês, quando você renuncia a coisa móvel, você abandona. Largou a caneta para um canto, jogou no meio da rua, então aquilo ali você está renunciando, e a renúncia ali ela é sinônimo de abandono. Abandono faz crer que a pessoa renunciou ao direito que ela tem sobre aquele bem. No imóvel é mais difícil precisar. Exemplo, perda em prol do município ou união. Não pagou imposto, né? Execução fiscal, alguma coisa assim. Perda por imposição penal. Contrabando, tráfico, corrupção. Sabe que você tem situações que a pessoa tem perdimento de bens por conta de que aqueles bens foram obtidos com produto de atos criminosos. Isso acontece com tráfico de drogas ilícitas, né? Contrabando, que são produtos de importação proibida, coisa assim. Corrupção, não sei, tu comprou bens com aquilo ali. Então, nesse caso, você tem Aí é o perdimento. Tá? O perdimento não é nem tratado aqui, mas o perdimento é uma forma de... Isso deve ser do direito administrativo, tá? Direito penal. Uma forma também da pessoa perder a propriedade, com as decisões judiciais de perdimento, que a gente não aborda, em princípio. Depois, a perda involuntária. E aqui nós temos perecimento da coisa, da apropriação, requisição e posse pro labore. Eu vou dar só uma corridinha, não vai muito não, tá? Para a gente encerrar esse capítulo hoje. Se tiver dúvida também, a gente, no resto do papo da aula que vem, a gente dá uma repassada no finalzinho. Vou só apresentar, a gente falar de novo no próximo encontro. Involuntária. Perecimento do objeto. Perecer o objeto é destruição. O carro bateu e virou sucata. A casa pegou fogo. Coisa assim, né? Então, perecimento do objeto na coisa móvel ocorre com a destruição por ação humana ou evento acidental. Caiu um raio em cima do carro. No imóvel, é o incêndio, o fato da natureza. Né? Pode ser também a obra da mão humana, tá? Mas estou falando, pode ser um incêndio, curto-circuito, alguma coisa assim, algo provocado, e o fato da natureza. Né? Uma tromba d'água que carrega uma casa, por exemplo, destrói uma casa. A uso capião também determina a perda do direito. Prescrição aqui, lembra lá que o uso capião, ele é uma forma de prescrição, uma prescrição atípica. Por quê? Porque o tempo não opera em teu desfavor, ele opera em teu favor, para você virar proprietário ou proprietário. A prescrição é o tempo que corre e faz você adquirir direito.
e, ao mesmo tempo, é uma prescrição que extingue o direito do outro que abandonou aquele bem, né? Aquele bem, móvel ou imóvel. Depois, desapropriação, vocês estudaram ou vão estudar em direito constitucional, já teve en passant, e direito administrativo também. Desapropriação é um ato de direito público e transfere o domínio para o ente público por força do interesse social, né? Isso aí é um capítulo que vocês tratam em outra disciplina, não é comigo, aí vocês entendem, em linhas gerais, o que é a desapropriação. Muito bem. Que é a indenização prévia, né, justa, do valor do bem que está sendo desapropriado. Tem uma previsão legal que a gente vai ver aí, com a gente, vamos ver mais adiante, quando nós estudarmos o direito de superfície da cidade, a gente vai tratar sobre a questão da desapropriação de áreas nas cidades que não são utilizadas para especulação. E aí, no caso, a desapropriação pode acontecer com pagamento de prestações sucessivas ao longo de anos e tal. Mas é uma coisa que está na lei, mas eu nunca vi acontecer em lugar nenhum do Brasil. Eu depois vou detalhar isso para vocês. Requisição, essa confusão que está acontecendo, esse governador de Estado aí determinando a possibilidade de requisitar móveis e imóveis, tal, e transgredindo a Constituição Federal flagrantemente, né? Então, a requisição é a característica do estado de sítio. É diferente daquela requisição transitória do policial que requisita um automóvel para poder empreender uma captura de bandidos em fuga, coisa assim. Mas aí depois o veículo vai ter que ser, há uma indenização, tem que ser paga, foi utilizado, furou um pneu, alguma coisa assim, danificou alguma coisa. São situações, claro que muito distintas, muito diferentes para você pegar e requisitar a casa inteira. Vamos ficar com o teu imóvel sem pagar nada para você por anos, porque não interessa para o poder público, para o interesse social. Não é assim. Tem que ser uma situação de exceção, que é o estado de sítio, que é a situação mais grave de exceção a liberdades públicas que podem acontecer num Estado democrático, ou no Estado de Direito, tá? Não vou discutir democrático, não. Estado de Direito, onde a lei é a mais importante. E, por último, a posse pro labore, né? Você também, ela extingue a propriedade daquele que tem seu bem apossado por outra pessoa, por terceiro, para trabalhar. E vocês viram no uso capião que tem uso capião pro labore, né? A pessoa adquire a propriedade do capião porque ela pegou aquilo ali e está tirando sustento dela daquela plantação, ela criou uma construção ali porque ela tem um galpão, que tem a posse pro labore até para a pessoa jurídica fazer no uso capião, né? Então lembrem isso, é outra forma de extinção para aquele que abandonou, né, o bem em prol do outro. Então, propicia o uso capião, conforme já visto anteriormente, unidade 8. Então, eu passei bem rápido nisso, porque nós já vimos quando apreciamos o uso capião, tá certo? São capítulos relativamente enxutos, simples, não tem muito que se tratar mais sobre isso aí, tá certo? E sempre naquela situação, restou dúvida, lembra para abrir o próximo encontro, ou manda um e-mail, alguma coisa assim, a gente vai tirando, tá? Fora isso, está tudo andando bem, né? Desejar para vocês um excelente final de semana aí, para já se preparar para a avaliação que está chegando, aí vamos tocar o barco para frente, tá certo? Tá certo? Então tá bom, um abração, bom fim de semana. Ok, professor. Igualmente, professor. Falou, Paulo, um abração, Tiago também, um grande abraço, tá? Yasmin também, um abração, e Mara, um bom abração para você também, Felipe, um abraço, Leandro também, boa noite, um abraço, Tiago, boa noite, um abração, Taurino está aqui também, boa noite, vai, Sara, boa noite também, um abração para você, tá? Fiquem com Deus, Luana também, um abraço, boa noite, Taurino, isso aí, seguríssimos, Érica, um abraço, Rafael também, tá? Naira também, tá? Fiquem com Deus, tchau. Vou saindo devagarzinho aqui pelo... Ô, Pedradão, um abração. Acho que vemos para ter ela tá dormindo às vezes, hein? Vou chamar ele no ar de vez em quando. Eduardo, boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Um abração. Tá bom, abração, tchau.